Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Tenho certeza que nós estamos aqui com um propósito, assim como a árvore que está plantada aqui do lado tem um propósito, tem uma jabuticabeira aqui, Deus nos designou para que a gente vá e dê fruto. Jesus, ele falou, eu vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E nós sabemos que o fruto permanece porque nós estamos conectados com a videira. Como é bom saber que toda a força vem da videira, toda a energia vem da videira, a seiva vem da videira, para que o ramo produza seus frutos. Queridos, nós somos apenas os ramos. Então Deus tem nos chamado para que nós venhamos estar conectados com essa verdade, e tudo tem a ver com a crença com a qual nós estamos arraigados, conectados, e é muito bom nós sabermos disso. Porque estar aqui sem saber por que nós estamos não tem sentido. Amém? Bom é saber que estamos aqui porque Deus tem nos chamado. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui hoje por acaso. Amém. Creia que você não vê aqui apenas quem está nos visitando para conhecer. Não, creia que você está aqui porque Deus tem algo para falar com você. Amém? Em todo tempo, queridos, em todo lugar que nós estamos, nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Deus usa até pássaros para falar conosco, árvores, lírios, né? Então, tudo depende de quanto nós estamos querendo ouvir. O quanto você quer ouvir, você vai ouvir. O quanto você quer de Deus, você vai ter. Deus não dá o espírito dele sob medida. Aqui um copo tem uma medida, né? Então a medida do copo é até o limite dele. Mas Deus, ele diz, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Agora, o sentido está na minha sede. Amém? Você bebe o quanto você tem sede. E querido, Deus, ele tem prazer em derramar sobre nós da sua água que sacia a nossa sede. Nem sempre nós não percebemos, nem sempre percebemos que estamos com sede, né? Às vezes nós estamos irritados e achamos que é falta de chocolate, que é irritados pela falta de comida, irritados por tanta coisa que a gente fica, né? Mas eu tenho certeza que Jesus, ele é a razão da nossa vida. E ele é o príncipe da paz. Então, onde tem a paz, não vai ter irritação. Amém? Então, toda a nossa conexão, toda a nossa vida está nele. Então, quando nós estamos assim agitados, preocupados, lembre-se de uma coisa. Epa, eu estou precisando beber da água de Jesus. Estou precisando beber dele. Estou precisando ser cheio da presença dele. E o bom é que não há limites para nós bebermos e sermos cheios de Deus. Amém? Mas, queridos, eu quero ser bem objetivo, como as minhas palavras são objetivas, de 1 a 2 horas mais ou menos. Né? Amém? Mas passa rapidinho. Amém? Nós estamos nesse lugar aqui, é a segunda reunião que nós estamos aqui, e estamos sendo surpreendidos, né? E temos um problema, que é um bom problema, de a gente já estar com um espaço meio limitado, né? Mas isso é um bom problema, porque nós já vamos ter a nossa projeção ali no espaço ali fora, onde nós vamos ampliar, fazer um auditório melhor, com uma acústica melhor, onde nós vamos poder ter, né, microfone, todas essas coisas, mas aqui dá para ouvir bem. Mas o importante disso tudo é saber que nós não estamos num lugar institucional, nós estamos numa casa. E literalmente é uma casa, para você se sentir em casa, se sentir em família, se sentir acolhido, amado. Amém? Porque onde há esse lugar de acolhimento, amor, não há necessidade de você ter metas, visões,
tanta coisa que são institucionais. Em casa você é o que você é. Então seja aquilo que você é aqui dentro, porque Deus te conhece como você é. É lógico que, na medida que você se relaciona com Deus, nunca vai ser o mesmo. Nós somos transformados. Eu gosto de dizer que nossa transformação, ela acontece muitas das vezes por acidente. Aqui nós temos praia, aqui perto, e quem gosta de praia vai e se expõe ao sol. Se não passa um bloqueador solar, está exposto ao sol, vai acontecer uma transformação no seu corpo, vamos dizer, por acidente. Porque o sol vai fazer o quê? Vai te bronzear. Para alguns, como a mim assim, vai avermelhar, né? Vai ficar rosa, vai ficar queimado. Então, assim acontece quando nós nos expomos ao Evangelho. Nós nos expomos à presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Porque assim como o sol reflete uma glória, como a glória de Cristo, assim é o próprio Jesus. Ele tem a sua glória. E o Espírito Santo, ele promove essa transformação. E essa transformação tem a ver com a revelação de quem Jesus é. Amém? E nós estamos aqui para conhecê-lo. Nós vamos conhecer através da palavra, através da vida de um, de outro, no nosso relacionamento. O importante é que ele é o centro. Ele é o centro da igreja, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a cabeça. A Bíblia diz que nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Então não existe vida sem ele. Amém? E Deus tem me chamado, queridos, para que eu seja cada dia mais central na revelação de Cristo. E eu me espelho muito nas pregações e mensagens de Paulo, nos ensinos de Paulo, quando ele expressa na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: nada vos propus saber. Nada vos propus saber. Imagina um homem cheio de sabedoria, ele tinha cidadania romana, ele tinha conhecimento do grego, ele tinha conhecimento dos sábios, ele tinha conhecimento dos maiores professores da época de teologia, e era um homem muito sábio. Então ele poderia muito bem, vamos dizer que ele entrasse aqui, eu vou derramar toda a sabedoria para vocês daquilo que eu aprendi. Ele teria alguma validade, teria algum propósito. Mas ele falou assim: olha, irmãos, quando eu estive com vocês, nada vos propus saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Você pode parar para pensar nisso? Ele abriu mão de toda a sabedoria e persuasão que ele poderia ter, porque apresentar toda a sabedoria que ele tinha da época e relacionamento com gregos. Os gregos é quem dominavam a sabedoria, e até hoje muito conhecimento vem do grego, da Grécia, mas ele concentrou a sua vida em ser ensinado a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Porque existe uma revelação, existe uma verdade, existe um propósito nisso. A crucificação de Jesus não diz respeito apenas à sua morte, diz respeito à sua condenação. Nós somos pacíficos em entender que a condenação de quem merece é justa. Às vezes, hoje, existe pena de morte e a gente pensa assim: realmente essa pessoa, pela atrocidade do crime com que ela cometeu, ela merecia a pena de morte. Certo? A gente pensa isso humanamente. Mas a pergunta é: o que merecia Jesus Cristo? O que merecia ele para estar numa cruz, pendurado na pior pena de morte que poderia existir? Porque não é somente uma pena de morte em que ele ia sofrer, mas ele ia ser exposto em vergonha, em humilhação, sendo separado de quem ele nunca foi separado, do Pai, porque
ele estava ali recebendo a condenação que era justa, que seria nossa. Justa não para ele, justa para nós. Mas nisso está o amor de Deus. Nisso está essa revelação de entender a condenação, que quando Jesus estava lá, queridos, o meio-dia era como esse céu aqui. Estava escuro. Era o meio-dia, quando ele estava no ápice da sua crucificação. Porque a Bíblia diz que a justiça brilhará como o sol do meio-dia. A nossa justiça brilhará na maior intensidade como o sol do meio-dia, mas para que isso acontecesse, aquele que era justo, que merecia o brilho da justiça ao meio-dia, ele recebeu a noite. Mas, como nós sabemos nas Escrituras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A noite de Jesus foi para que para nós viesse amanhã. Amém, queridos? Nós precisamos entender, porque você não vai entender o Evangelho se você não entender que era você e eu que deveríamos estar lá sendo crucificados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas foi dessa forma para que Deus satisfizesse a justiça divina, pelo qual os nossos pecados deveriam ser pagos. E foi pago. Não foi pago de uma maneira assim, pagou no limite. Sabe quando você pega, reúne todas as suas riquezas e você está com uma dívida muito alta e Deus, e você, né? E fala, cara, eu não tenho isso no banco, eu vou ter que vender todos os meus bens para pagar isso. Eu vou ter que vender tudo. Não foi dessa forma que Deus fez. Deus pegou a riqueza, a maior riqueza que ele tinha, que não somente pagaria todas as nossas dívidas, mas pagaria com sobra, porque o pagamento da nossa justiça foi com sobra. Você está entendendo isso? Deus não precisou de pegar, não, vou reunir os anjos, mais anjos, tem mais gente para poder concentrar, para morrer. Não, querido, só um único foi suficiente. Porque é o justo, o santo, o amado, aquele por quem o mundo foi criado, aquele que não tinha pecado, não pecou. Deus pagou toda a nossa dívida com Jesus Cristo. Para que você não tenha mais consciência de culpa e de condenação quando você olha para Jesus. E você chega diante de Deus confiante e grato. Obrigado, Pai, porque a dívida foi paga. E não somente foi paga, a Bíblia diz que Deus creditou a justiça de Jesus na nossa conta. Você sabe o que é isso? Você ter crédito de justiça? Olha para Abraão, você vai saber. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Agora você vai querer saber o que aconteceu na vida de Abraão? Olha para o fim da história dele. Em Gênesis 24 diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas e morreu em ditosa velhice. Ele não morreu de tragédia, ele morreu em ditosa velhice. Ele não morreu de enfermidade, ele morreu em ditosa velhice. Ele não morreu de pobreza, ele não morreu de maldição, ele morreu em ditosa velhice. Vocês estão me entendendo? Queridos, a Bíblia diz isso. Por isso que em Salmo 91, que é um salmo bem da graça, diz que os meus dias eu cumprirei, eu vou lhe mostrar a minha salvação. Que Deus está querendo fazer através do Evangelho, é mostrar a salvação dele. Porque nem sempre a salvação de Deus é revelada na sua plenitude. Porque às vezes a salvação de Deus parece que está faltando algo para executar. Está parecendo que está faltando alguns trocados do homem para complementar a obra que foi paga. Não é verdade? Não, Deus fez a parte dele agora. Quero ver você fazer a sua. Queridos, a toda parte foi satisfeita. A minha parte é crer. Jesus mesmo falou, se vocês crerem, vocês verão o quê? A glória de Deus. Tudo é possível ao que? A sua parte é crer. Crer em crer. Crer em Jesus. Crer que foi suficiente.
Jesus falou assim, a minha graça te basta. É suficiente. Você pode dizer é suficiente? É suficiente. Como é bom, queridos, porque nós vivemos num mundo que nem tudo é suficiente. Está sempre faltando algo. O mundo é assim, está faltando algo. Nada está satisfeito. Mas a graça é suficiente para nossas vidas. E eu queria abrir com vocês em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, porque nós estamos falando de crucificação. E a mensagem, o tema da mensagem é considerai-vos crucificados. Em Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, todos os habitantes da terra, eu estou lendo numa versão NVT, que não tira o entendimento da original, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Pergunta é redundante, mas é uma pergunta. Quando que o Cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. Por que Deus quis que fosse assim? Porque, na verdade, foi estabelecido na eternidade. O que Deus fez para pagar a sua dívida foi estabelecido na eternidade. Você só não entra na eternidade se você não crê naquilo que Deus fez. Amém? A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai dizer assim, eu fui salvo porque eu orei muito, eu jejuei, porque eu renunciei ao pecado, porque eu andei em santidade. Não, queridos, não foi você que garantiu a sua salvação. Foi o Cordeiro. O livro da vida está na mão do Cordeiro. A ele pertence o livro da vida. A Bíblia diz que o livro da vida do Cordeiro é dele. Agora, interessante que não é o Cordeiro que abrirá o livro pela qual os selos serão desatados. Isso é uma outra mensagem, eu já falei aqui, mas fala do Apocalipse do final dos tempos, quando João chorou e viu que não tinha ninguém digno para abrir o livro, desatar os selos que abrirão o tempo da ira de Deus ser derramado sobre a terra. Os selos, as taças, as trombetas, onde realmente haverá um grande sofrimento, um grande derramar da ira de Deus sobre aqueles que não creram e estão crendo na besta. Vão crer na besta, o anticristo. Amém? Mas a nossa fé é que a igreja nesse tempo estará arrebatada com Jesus. Amém. Amém? Essa é a nossa fé. Mas eu queria trazer esse versículo porque nós precisamos entender que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus plantou na eternidade para que nós entendêssemos que aquilo que ele fez foi eterno, permanece. Os efeitos estão permanentes. Sabe, quando se cria uma lei, eu estou falando muito de legislação aqui, mas quando se cria uma lei, a lei tem um efeito, muitas das vezes, às vezes, uma lei tem um efeito até um prazo, mas nós estamos falando de uma lei que não tem perda de prazo. Daquilo que Jesus fez, o preço pago, foi estabelecido na eternidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, entenda uma coisa aqui. O Cordeiro foi crucificado com um propósito. Em Romanos capítulo 6, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, fala assim, sabendo isso. Cristo, é algo que eu preciso saber. Nem tudo que a igreja, nem todos, deixa eu melhorar minha fala, nem todos na igreja sabem aquilo que deveria saber. Porque depende que seja ensinada
ou que as pessoas recebam a revelação do Espírito, amém? E Paulo está dizendo assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem não será crucificado. A Bíblia diz que foi crucificado com ele. Essa informação é importantíssima. E diz assim, olha, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Eu vou ler numa versão mais fácil de entender aqui, olha, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Quando nós ouvimos isso, e às vezes as pessoas e alguns pregadores confundem, você tem que crucificar o seu velho homem. Você tem que crucificar, você tem que fazer morrer seu velho homem. Mas a Bíblia diz que ele já está crucificado. Assim como a cruz já é algo consumado, a sua crucificação é algo consumado. É lógico que a sua crucificação e a sua morte se dá quando você crê. Quando você crê em Jesus. Sabe, a nova aliança ela não diz respeito àquilo que você faz, mas àquilo que você crê. É crer certo, vai produzir um viver correto. Se você crê que você é um pecador, você vai viver na condição de pecador. E talvez você me pergunte, e geralmente vai surgir esses questionamentos, são normais, porque eu também tenho esses questionamentos. Mas nós não pecamos? A pergunta é, nós pecamos, nós somos pecadores porque pecamos? Ou nós somos pecadores por causa da natureza que nós herdamos? Vocês estão me entendendo? Olha o que diz Romanos 5:19. Diz assim, porque como pela desobediência de um só homem. Quantos homens precisaram desobedecer? Um só. O que aconteceu? Muitos se tornaram pecadores. Olha o que o entendimento correto faz nas nossas vidas. Um só homem teve o poder de gerar uma descendência de pecadores. É como se Adão, ele não representa só um homem, mas o primeiro de uma espécie de pecadores. Porque ele pecou, porque ele desobedeceu e gerou pecadores. Aí a Bíblia continua assim, já continua falando aqui. Assim também, fala assim também. Porque ele está trazendo comparação entre dois Adões, ou Adãos, sei lá. Mas um outro que vai gerar uma outra espécie, um outro homem que vai dar início a uma nova raça. Ele está dizendo o seguinte, olha, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, a Bíblia e Paulo ele teve essa clareza, esse entendimento, que as pessoas são pecadores por causa da sua natureza, e não porque elas pecam, mas por causa da desobediência de um homem só. Quando Adão pecou, toda a sua descendência foi comprometida. É igual quando você está com um vírus de computador, você vai botar um pendrive ali, não tem jeito, vai contaminar o pendrive. E o pendrive vai passando para todo o computador. O pecado vai sendo transmitido. Vai sendo transmitido. Uma rede. É assim que é a natureza do pecado no homem. Mas Jesus veio para ser um antivírus. Aleluia. Jesus veio para não somente ser um antivírus, mas para um novo computador, um novo sistema, uma nova forma de viver. Por quê? Nós nos tornamos justos não por causa da nossa obediência, a Bíblia diz aqui, mas por causa da obediência dele. Isso é evangelho. Isso é boa notícia. Aleluia. Por quê? Quando nós nos sentimos justos por causa da nossa obediência, nós nunca nos sentimos justos. Nós sempre procurando uma falha. Nós, naturalmente, aqueles que são mais sinceros, eu não sou tão justo. Eu sou pelo menos 90% justo.
Ou senão, eu vou passar de média, eu estou 5,5. Mais sincerão, não, 5,5 dá para passar de ano. Pelo menos na época ela era 5 a média. Hoje é 7, né? Então é 7,1. Está com uma sobrinha de 0,1 para passar de ano. Não, queridos. Para você entrar no céu, você tem que ser 100% justo. Você tem que ser 100% perfeito. Por quê? Então você vai perguntar, mas então eu estou fora. A questão é com quem você se uniu. Jesus é o único 100% justo e o 100% perfeito, que não tinha pecado. Eu entro não por causa da minha obediência, mas por causa da perfeição dele. Amém, queridos? Vocês me entendem? Você não tem que procurar obediência em você, você tem que procurar obediência em Jesus. Você viu a sua obediência, você é justo. Isso não sou eu que digo. Por isso que Paulo, ele fala, nós somos justificados ou declarados justos pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Isso é o evangelho. Eu tenho paz com Deus. Eu chego diante de Deus, Pai, aqui está aquele que é obediente por fé. Agora, isso não gera em mim um sentimento de libertinagem ou de, nossa, eu posso fazer o que quero. Não. Eu gosto de pensar o seguinte, quem está com a roupa branquinha, lavada, limpinha, na hora de sentar, vai fazer assim, deixa eu ver se está limpo, para sentar. Agora, quando você, não, eu não sei se eu estou limpo, aí você senta em qualquer lugar. É assim a vida de quem não se considera limpo pelo sangue do Cordeiro. Quando você entende que você é justificado e limpo pelo sangue do Cordeiro, você se porta como alguém que é santo. Quanto mais consciente disso, mais você vai andar, não por força, mas pelo Espírito, na vontade de Deus, no propósito dele. Tem a ver com crer certo. As pessoas entendem que quanto mais apontar o pecado, o erro, a falha, mais as pessoas vão ser santas. Não, queridos. Nós não somos santos por causa de nós. Nós somos santos por causa do sangue. É o sangue de Jesus que nos santifica. Amém? Então, esse entendimento tem que estar massificado em nossas vidas. Nós precisamos compreender essa verdade. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 45, sejam bem-vindos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, 49, como nós estamos falando de dois Adãos, ou Adões, não existe, Adões? Adões, né? Não existe Adãos, né? Pode ser cidadãos, né? São cidadãos, amém. Que bom que a gente tem assessores de português perto. Amanhã a maior assessora já está mais perto ainda. Minha professora, a minha esposa. Amém. E quando você entende que o Adão deu um início a uma espécie de pecadores, o último Adão, ele deu origem a uma espécie de justos. Diz respeito à natureza. Quando Deus fala de pecado, ele está falando de natureza. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Não por causa do pecado deles, mas por causa da desobediência de um. Mas pela obediência de um, muitos se tornam justos. Não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de um, da obediência de um, Jesus. Amém? Isso é muito bom. Isso a gente precisa estar consciente todos os dias. Satanás, o nosso adversário, ele vai sempre batalhar contra isso. Ele vai sempre colocar que você esteja numa condição de quem está tentando ser justo, tentando ser santo. Não, queridos. Mais uma vez, nós não somos santos por causa de nós, mas por causa de Jesus. É por causa do Cordeiro. Aleluia! Aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, a fim de nos tornar justiça de Deus. Foi Deus que nos tornou justiça, não nós.
E o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45? Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. São duas espécies diferentes. Se nós estivéssemos na época de Jesus, quando ele estava na terra, provavelmente nós não discerniríamos que ele é o Jesus. Hoje é fácil. Hoje nós temos o Espírito Santo. A gente vai ainda fala, mas como é que pode? Os judeus não reconheceram. Queridos, mas muitos dos seus discípulos questionaram, no último tempo fugiram. Porque, queridos, nós só podemos discernir Jesus pelo Espírito. Jesus, ele chega para os seus discípulos, reúne eles, o que o povo diz que eu sou? E as pessoas sem discernimento falam assim, o Senhor, dizem que o Senhor é um profeta, é Jeremias, é João Batista, e ele se volta para aqueles que estavam muito perto dele, e ele pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Parou-se um silêncio, todo mundo com medo, pensando, será que é João Batista? Será que é Elias? Será que é um dos profetas? Mas Pedro, ele levanta a voz e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para nós parece ser uma coisa muito óbvia, mas para Jesus não. Ele falou assim, Pedro, que foi quem revelou, que recebeu a revelação, ele falou assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Queridos, nós não podemos ter a revelação de Jesus se Deus não revelar. E Jesus, ele fala assim, e tu, Pedro, você é pedra. E tu és Pedro, na verdade, tu, Simão, és Pedro. E diz assim, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E não está dizendo a pedra, Pedro, que será a edificação da igreja. Não, ele está falando da pedra que é a revelação de quem Jesus é. Você está me entendendo? A igreja é edificada, construída, em cima da revelação de quem Jesus é. Você vai ter a cara da revelação de quem Jesus é. Se Jesus para você é um legalista, você vai ser legalista. Se Jesus para você ele é gracioso, você vai ser gracioso. Se Jesus para você é santo, você vai ser santo. Você está me entendendo? Como você vê Jesus vai impactar toda a sua vida. Porque, queridos, nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Você tem que parar e pensar. Eu preciso conhecer Jesus como ele é. E não como os teólogos me ensinam. E não estou dizendo que o problema é a teologia. Mas eu preciso ouvir da boca das pessoas aquilo que o Espírito testifica ao meu coração. Porque quem revela Jesus é o Espírito Santo. E você, uma vez que crê em Jesus, você tem o Espírito. Você tem que pegar aquilo que você está ouvindo de mim, você tem que ouvir do coração o Espírito Santo dentro de você, testificando as palavras que eu falo. E conferir nas Escrituras, como nós estamos fazendo aqui. Eu gosto das Escrituras, eu gosto de versículos, eu gosto de ver que realmente o que está escrito é o que está escrito. E isso é bom, porque a fundamentação, obrigado querido, a fundamentação da igreja está na revelação de quem ele é. João, ele foi claro quando diz assim como ele é, somos nós nesse mundo. Agora, eu estou dizendo tudo isso para entender o seguinte, nós só podemos discernir quem nós somos pelo Espírito, assim como nós só podemos discernir quem Jesus é pelo Espírito. Se nós olharmos alguém que é nascido de novo e olharmos alguém que é do mundo, nós podemos conhecer pelo fruto, amém? Mas nem todo mundo que nasceu de novo está dando fruto. Mas isso não é um problema, porque a árvore ela frutifica na maturidade dela. E às vezes o novo convertido, ele nasce de novo e ele não tem a consciência de quem ele é ainda. Jesus nos compara como árvores, a palavra de Deus nos compara como árvore em tempo todo. E nós não podemos exigir que uma árvore que é nova dê fruto. Mas ela precisa ser regada, cuidada. Assim é a nossa vida, queridos.
nós vamos dar fruto de uma forma natural, porque nós estamos crendo de onde vem a seiva, de onde vem a força, de onde vem a capacidade para frutificar. Não vem de nós, vem de Jesus. Porque, queridos, quanto mais você está debaixo da exigência, mais você vai ser legalista e você pode cair para um extremo de pecado, um extremo de legalismo, mas não vai fluir a vida que Deus tem para você. Deus quer que a vida flua. Amém? O propósito da crucificação é para que você, ao se unir com Ele na sua morte, você também prove do resultado da sua união na ressurreição. A pergunta é, o que Jesus fez para ser ressuscitado? Não, queridos, quem ressuscitou Jesus não foi Ele, foi o Pai. Vocês estão me entendendo? Ele foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou. Para dizer o seguinte, nós não fazemos força para ser ressuscitados, nós apenas cremos que nós morremos com Ele. Amém? Como nós falamos aqui, que nós fomos crucificados com Ele, o nosso velho homem. E aqui está dizendo, pois, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, gosto disso, não vai ver um outro Adão, não vai ter uma nova espécie. É espírito vivificante. É fácil discernir a alma, mas não é fácil discernir o espírito. A alma, você vai perceber na feição da pessoa se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está feliz, porque são as expressões da alma. Mas ele continua falando assim, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, segundo o homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. A Bíblia está dizendo o seguinte, o primeiro Adão é terreno, ele é da terra. O segundo Adão, o último Adão, ele é celestial. Aleluia. Queridos, nós não somos da terra. Com seus olhos, os seus olhos vão te enganar, mas você ser igual ao fulano, ser igual ao Beltrano. Aquilo que acontece com o fulano pode acontecer comigo também. Não é assim que a gente pensa? Ah, se cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu também posso ser atingido. Mas o celestial vai falar o seguinte, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Porque essa certeza vem de quem é celestial. Vocês estão me entendendo? E isso não é soberba. Isso é você reconhecer a justiça de um só. É reconhecer a obediência de um só. Soberba é quando você diz, não, eu sou um cara obediente, eu sou um cara que me santifico, eu sou um cara que eu faço isso, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, então eu tenho direito às bênçãos de Deus. Não, queridos. Mesmo porque as bênçãos de Deus nós não conquistamos, nós herdamos. Amém. Aleluia. O que você faz para receber herança? Depende da sua ligação familiar. A Bíblia diz que Deus nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Herança. O papo de Deus para com seus filhos é sobre herança, não é conquista. Deus te chamou para se assentar com Jesus nas regiões celestiais. Eu não estou dizendo que nós vamos conquistar coisas, mas, querido, eu digo que tem um lugar mais excelente. Um lugar em que você é mais que vencedor. Você sabe qual a ideia do mais que vencedor e do vencedor? O vencedor é aquele que dá duro, trabalha, vamos dizer, entre o marido e a esposa. Vou fazer essa relação que é mais fácil de entender. O marido trabalha, dá duro, acorda às 6 horas da manhã, está trabalhando 7 horas, trabalha de 7
até as 8 horas da noite, cansado. Nossa, eu vou fazer hora extra E chega lá, ele consegue um bom salário, um recurso, né? Pai e filho. Então, ele consegue um bom recurso e fala assim, aqui está a minha esposa, aqui que eu consegui para nós. Quem é o vencedor da história? É aquele que trabalhou. O mais que vencedor é aquele que desfrutou. Amém? É assim para com a esposa, é assim como para com o filho, é assim para quem trabalha, é assim para aquele que desfruta daquilo que Jesus fez. Isaías 53 diz, e verás o fruto do seu penoso trabalho. O penoso trabalho foi de Jesus. Amém? Agora, se você tem algo que você recebe, creia, você está recebendo por herança. Por mais que nós recebamos força para trabalhar, sabedoria de Deus, queridos, toda a honra e toda a glória é dele. Ele está promovendo todas essas coisas. Ele está nos dando saúde, ele está nos dando graça. E aqui nós vemos o primeiro Adão, ele é alma vivente, e o termo alma no grego significa, eu vou ler aqui, psuque, que remete a psique. Psique que dá a origem à palavra de psicologia, que é estudo da mente, remete-se à mente. Então, o primeiro Adão era um homem que era governado pela mente, em outras traduções, e inclui a palavra respiração, o fôlego da vida. E é interessante isso, que comparar a mente ao fôlego, e mente e cérebro não quer dizer que sejam a mesma coisa, mesmo porque a mente funciona porque o cérebro, o órgão, funciona. Amém? Então a mente depende do funcionamento correto do cérebro. E você sabia que, uma curiosidade, que o cérebro é o primeiro órgão que falece quando você para de respirar? Porque é ele que necessita de maior oxigênio. Por isso que é o fôlego. Agora, uma vez que o primeiro Adão ele é governado pela mente, e ele foi afetado pelo conhecimento da árvore do bem e do mal, então a sua mente foi afetada. Perdeu-se o controle de si mesmo. E ele passou a ser governado pelas suas próprias concupiscências e pecados. Não existe uma realidade espiritual. Isso é o primeiro Adão. Nós precisamos discernir o que é espírito, o que é alma, para nós compreendermos a nossa essência. E às vezes, nós não discernimos isso e achamos que tudo que nós sentimos bota no pacote como espiritual também. Nem tudo que nós sentimos é espiritual. Ou vem de Deus, ou vem do diabo. Mas você precisa entender que você possui uma carne que possui concupiscências, desejos e muitos desejos malignos. E quando você se converte a Jesus, esses desejos ainda estão lá, na sua carne. Isso só vai se encerrar quando o seu corpo for glorificado e for transformado. Aí encerra-se. Você pode ser o cara que se consagra, que lê a Bíblia todo dia, 10 capítulos por dia, que você está propenso a ter pensamentos malignos. E não há nada errado com você. Agora, como nós estamos falando de mente, a mente é igual um passarinho que pousa na sua cabeça. Ele pousou, a mente, o pensamento, ele pousou na sua cabeça, o passarinho. Agora, se ele vai fazer o ninho ali, depende de você. Nós não temos controle sobre aquilo que pensamos, muitas das vezes. Mas se ele vai fazer ninho, você tem o controle. Porque só uma forma de anular um pensamento, com o pensamento correto. Não adianta você falar assim, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Você vai pensar e vai pensar mais ainda. Agora, quando você tem a sua mente, os seus pensamentos mudados, e revelação daquilo que é novo, da verdade da palavra de Deus, e você concorda com essa palavra,
aí você está tendo uma transformação da sua mente, porque você está concordando com aquilo que é novo. Então, o primeiro Adão, ele ficou corrompido por causa do pecado, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu não posso viver como o primeiro Adão na alma, viver pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos muitas vezes são egoístas. A minha vontade muitas vezes é egoísta. Em Efésios diz que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Nós temos uma carne. Agora, entenda que o velho homem já está crucificado. Isso é um fato. Romanos capítulo 6 diz, versículo 6, que o velho homem, eu li com vocês, já foi com ele crucificado. Já foi. Já está determinado isso. Agora, quando vem esses pensamentos ruins, você pode pensar e declarar isso. O meu velho homem foi com Cristo crucificado. Isso não diz respeito mais a mim. Eu não posso mais pensar nisso. Por isso que a força para eu não pecar, a força para eu andar na verdade de Deus, está na consciência de quem eu sou. Amém, queridos? Romanos capítulo 7, versículo 8, diz assim: mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Concupiscência são desejos da carne, que são maus. Ele fala assim, o pecado tomou ocasião pelo mandamento. Então, você vai dar mandamento para quem está na carne, e esse mandamento vai promover a concupiscência, vai avultar mais ainda o desejo malignos. Não adianta para quem está passando por tentação em áreas, em vícios em algumas áreas, e fala assim, não faça isso, você não pode fazer isso. Não, você tem que trazer a realidade de quem ele é, em Cristo. Isso promove mudanças. Aí ele continua, fala assim, olha, porque sem lei está morto o pecado. No versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. A resposta que eu guardo no meu coração é quando eu estou diante da concupiscência que tem na minha carne. Cada um tem a sua. Deus nos permitiu estar com a carne para que nós não achássemos que nós somos vencedores por nós mesmos, ou santos por nós mesmos, mas que nós tivéssemos consciência que tudo vem dele, que vem da sua graça. Em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo, ele traz uma consideração para a sua mente. Você tem algo que você precisa pensar. Uma vez que nós não temos controle dos nossos pensamentos, nós devemos considerar algumas realidades, alguns fatos como verdadeiros para nós. E um fato é que nós nos unimos a Jesus quando nós fomos batizados. O nosso batismo, o batismo nas águas, ele apontou para a nossa união com Ele. E aqueles que não foram batizados aí vão ter a oportunidade. Em dezembro nós vamos ter o nosso batismo. Deixa eu abrir um... Amém? Porque é uma oportunidade da sua união com Jesus. Quando você se une na sua morte, queridos, você provavelmente vai provar da sua ressurreição. Não faz sentido você viver aqui na terra pela sua força. Só faz sentido você viver pelo poder de Deus. Tudo que nós precisamos para viver vem do poder de Deus. Se você quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom servo de Deus, um bom filho de Deus, você precisa de poder de Deus para isso. Isso vem de uma consciência que você está crucificado com Ele. Ninguém prova do poder da ressurreição se não entende que já morreu com Jesus. É um fato.
Paulo, ele disse assim, eu já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Sempre que nós falamos isso e pensamos nisso, mas como assim estou crucificado com Cristo? Ainda tem concupiscência aqui. Você tem desejos malignos ainda. Nós achamos que esses desejos vão acabar. Não, queridos. Esses desejos não vão acabar. Mas o que vai sobrepor esses desejos é a consciência de quem você é nele. O que vai te fazer vencer é saber que o seu velho homem foi com ele crucificado. O que vai te fazer vencer é saber que Cristo está em você. Porque Cristo em você é que te dá condição de vencer o vício, de vencer o pecado, de vencer qualquer condição que te escravize. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo, eu amo isso porque quando nós tiramos a carga e o peso de nós, Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. O seu andar cristão tem que ser suave. Amém. E ele continua, e o meu fardo é leve. O que ele está dizendo? Eu te chamei para você ser feliz comigo. Amém. Aleluia. Eu te chamei para você ter paz comigo. Amém. Eu te chamei para você amar com alegria. Aleluia. Ser guiado com alegria, ser guiado em paz. Eu te chamei para você, quando for trabalhar, não ser aquela pessoa carrancuda, mas entender que eu estou com você e eu estou te aliviando, estou te guiando, te fortalecendo. Porque a vida com Jesus, ele promove esses resultados em nossas vidas. Agora, uma vida centrada em você mesmo é uma vida difícil. Porque nós somos difíceis. Mas entenda que a nossa realidade, a verdade é que nós já estamos crucificados com Ele, e agora a vida que nós vivemos é pela fé. O primeiro Adão é a alma, ele vive como alma vivente, ele vive pelos seus sentimentos, suas emoções, mas o último Adão, ele é espírito vivificante. Ele está recebendo vida. Vivificante é algo que está se recebendo vida. O seu caminhar com Deus é recebendo vida. Amém. Vida, Aleluia. vida, vida. Assim como a árvore, ela recebe vida todos os dias. Todos os dias ela está recebendo os efeitos do sol, ela está produzindo fotossíntese, está crescendo, sendo fortificada, robustecendo, ela está recebendo vida. Uma hora o fruto vem, uma hora o fruto manifesta. E o fruto não se manifesta antes do seu florescimento, porque flor simboliza a glória que a árvore dá a Deus, de que tudo vem dele. A sua vida tudo vem dele. Amém. Amém, queridos? Eu já estou terminando essa mensagem. Já estou concluindo. Daqui a pouco nós vamos estar ceando. Mas no versículo 6, Romanos 6, 9 a 11, ele diz assim, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Deus nos uniu de tal forma a Jesus, que tudo que aconteceu com ele, na sua morte e ressurreição, também aconteceu conosco. Você não se tornou co-herdeiro com ele por acaso. E ele continua falando aqui, olha, assim também vós considerai-vos. Fala essa palavra, considerai-vos. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você pode se considerar morto para o pecado. Morto na natureza do pecado. Você não é pecador, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós éramos pecadores por causa do pecado de Adão. Enquanto agora você tem a natureza de justiça. Não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de Jesus.
E quanto mais você considera-se na sua mente, você está saindo da condição do primeiro Adão e entrando na condição do último Adão. O seu espírito é vivificado. Eu não vou ler aqui, mas Romanos capítulo 8 diz que o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, ou está vivo, por causa da justiça. Aleluia. Você tem um espírito vivo dentro de você. Amém. Um espírito que ressuscitou dentre os mortos. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. É esse espírito que garante que você não está na carne, mas no espírito. Você está em Cristo porque você creu nele. Amém? Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Eu quero finalizar com essa palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 25. Ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Ele não está dizendo que crucificarão a carne. Crucificaram. Crucificaram está no passado. A questão é, o pensamento que vem é, eu sou de Cristo? E eu não estou fazendo essa pergunta para colocar dúvida em você. Eu estou fazendo essa pergunta para te trazer para uma realidade. Porque a Bíblia diz que os que são de Cristo têm o Espírito dele. O Espírito dele em nós é que garante que nós somos dele. Amém. Ele não está dizendo que quem não tem desejos carnais. Ele não está dizendo que quem não falha. Ele está dizendo aqueles que têm o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele não sai correndo de você quando você falha. Mesmo porque você precisa dele para vencer o pecado. Você precisa dele para ser guiado. Ele é a força de Deus para você. E está dizendo assim, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus te convida para andar no Espírito. Amém. Não ande pelos seus sentimentos. Eu estou sentindo vontade de pecar. Isso não diz respeito a quem você é. Eu estou sentindo vontade de fazer isso. Se é da carne ou do Espírito, você vai saber. O Espírito Santo está com você. A questão é, você sabe quem você é diante dos seus sentimentos? Na nossa alma tem acúmulos de maldade. E isso não define quem você é. O que define quem você é se você crê em Jesus ou não. Amém? O bom é saber que para todas as coisas existe graça de Deus para você sair da condição do pecado e não ser dominado por ele. A Bíblia diz que os que estão debaixo da graça, o pecado não terá um domínio sobre ele mais. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos colocar de pé.